Volta e meia, o Twitter mostra pra você que talvez seria melhor deletar essa conta, sair dessa porra dessa rede antissocial e fazer qualquer outra coisa com o seu tempo. Lembra quando o Twitter foi hackeado? Um moleque lá enganou os engenheiros, o pessoal da segurança do Twitter, e aí conseguiu acesso às contas de pessoas famosas e aparentemente deu DM e fez o caralho. Quando tem essas falhas de segurança do Twitter que mostram que o uso contínuo da ferramenta, se é que pode chamar de ferramenta, é uma má ideia, e aí quando não é o próprio Twitter, são os usuários do Twitter, te deixando claro que é uma perda de tempo, uma perda de sanidade mental, na verdade, usar esse negócio. Eu tô me referindo a duas situações que eu percebi agora. Assim que eu acordei, eu fui dar uma olhada no Twitter, porque eu sou viciado nessa merda igual você, talvez. E aí duas coisas saltaram a minha atenção. Eu percebi que o Átila estava nos Trending Topics e eu fiquei curioso o que aconteceu dessa vez. Geralmente, quando alguém tá nos Trending Topics, tende a não ser algo bom. E aí eu fui dar uma olhada. Para quem não sabe, eu acho que essa altura do campeonato é difícil que você não conheça o Átila, mas o Átila é um biólogo, pesquisador, youtuber e podcaster brasileiro que nos últimos meses se tornou uma referência na questão do Covid, do coronavírus, da pandemia. Ele, embora seja mais famoso nesse meio alternativo de comunicação, podcast, YouTube, rede social e tal, ele foi meio que adotado pelo mainstream, ele deu várias entrevistas na TV, ele apareceu no programa Roda Viva, que deu uma exposição nacional ao cara, ao mainstream. O pessoal que tá mais antenado nessas coisas de internet, todo mundo acho que já conhecia o Átila, mas aí ele, por causa do coronavírus, ele ganhou uma exposição muito maior. Algo que, inclusive, foi interpretado com muita má vontade por muita gente. Tinha muita gente falando que o Átila tava fazendo tudo isso pra aparecer, pra atenção, pra fama e tal. Ele, pouco tempo depois de essa exposição, ele apareceu em comerciais, acho que da Ford, se não me falha a memória, alguma montadora, agora eu não lembro de cabeça. Coisa que provavelmente já estava planejada bem antes disso acontecer, mas para algumas pessoas aparentemente deu a entender para muita gente, né, que novamente estava tendendo a interpretar o cara com má vontade, de que essa nova fama adquirida graças ao Covid foi o que facilitou esses ganhos financeiros aí dele, né? Como eu falei, é muito provável que essas propagandas de qualquer outra oportunidade que aconteceu nesse mesmo intervalo já tinha sido desenvolvida até antes. Mas então, o Átila, ele era um cara, até a questão do coronavírus, muito pouco controverso. Eu nunca tinha visto ele se envolvendo em qualquer tipo de polêmica, nem coisa do tipo, mas como a questão do coronavírus foi muito polarizada politicamente, especialmente no começo, quando a negação dos riscos do coronavírus era algo bem típico de alguns certos elementos da direita brasileira, esses mesmos elementos viram no Átila um inimigo, alguém que está basicamente criticando o governo, criticando a forma como o governo está lidando com a situação. Então eu presenciei muito dessa galera, né, indo atacar o cara e menosprezando, esculachando e tal, discutindo com ele. Foi uma das situações mais curiosas desse ano, no sentido de que, tipo assim, o cara é biólogo, ele é pesquisador, isso é a área de estudo dele, é a área que ele dedicou à sua vida acadêmica, e aí tinha lá o fulaninho do Twitter, que é fanboy do governo, do presidente, lá discutindo com um cara que é pesquisador dessa área, que entende disso, que dedicou boa parte da sua vida para compreender isso. O Átila apareceu recentemente num vídeo em que ele é um pouco mais otimista, no sentido de que ele está dizendo que as pessoas podem agora finalmente começar a sair um pouco de casa com alguns cuidados. Ele fez um vídeo em que ele enumera lá o tipo de atividade que você pode estar fazendo fora de casa e o risco que isso oferece. Uma coisa que chama a atenção de muita gente na internet é que, ao contrário dos primeiros vídeos e lives em que o Átila aparecia falando sobre o Covid-19, nesse vídeo ele está com uma aparência um pouco mais, não sei se desleixada soa com má vontade, né? Ele tá aparecendo mais, né, que a vida bateu nele tão forte quanto bateu em todos nós durante esses últimos meses. O cabelo tá meio zoado, a barba tá por fazer e ele visivelmente ganhou um pouco de peso, o que é algo extremamente comum pra quem esteve levando esse negócio a sério de não sair de casa, né? Porque, pô, você tá enfurnado em casa, vai fazer o quê? Você teve que comer, né, velho? Não vai dizer que você não fez isso também? E a internet ficou zoando o cara que já foi zoado pra caramba, no exercício da sua vocação, né, de ser comunicador, de ser educador, de falar sobre biologia e tal, ele foi zoado mais uma vez, impiedosamente, por causa da questão da aparência dele, né? Ganhou um pouco de peso, o cabelo tá todo zoado e tal. E aí fizeram montagens, eu vi algumas imagens que mostram, o pessoal claramente photoshopou pra ele parecer ainda mais gordo, e essas imagens estão sendo repassadas como se fossem reais, contrastando com as primeiras imagens dele falando sobre o coronavírus e tal, lá no começo da pandemia, lá por volta de março, por aí. E aí zoaram tanto, fizeram tanto meme, que o nome do cara foi parar nos Trending Topics, como um dos assuntos mais debatidos do dia. Duas coisas saltaram a mim imediatamente. A primeira, que é uma coisa que eu já sabia, a internet é cruel demais, mano. O Átila é um ser humano e, sem dúvida, ele não parece transparecer muito isso, pelo menos eu não noto.
Mas sem dúvida esse tipo de ataque que ele recebeu, né, por questões partidárias e tal, e agora por causa da sua aparência, deve afetar a sua autoestima. Mas a internet não tá nem aí, mano. A internet, ela só se importa com essas questões de saúde mental quando passa aquele meme no seu Instagram, no Twitter, que você se identifica e você pensa, pô, mano, é verdade, as pessoas não se importam com a minha saúde mental. Aí o cara vai lá e propaga, ele dá um RT, ele copia, ele posta, ele faz alguma coisa, fala alguma coisa sobre a sua própria batalha com saúde mental. Mas aí a gente esquece disso quando é pra zoar os outros. Isso é parte da condição humana, mano. Não tem escapatória, eu acho. A segunda coisa que eu percebi, e me corrijam se você notou algo diferente na sua bolha pessoal da internet, tá? Porque eu posso estar errado. Mas pra mim, pareceu que as pessoas se sentem muito mais confortáveis em zoar a aparência de um homem do que se sentiriam falando de uma mulher. Eu vi muitos tweets pesquisando pra entender a situação, né? Porque quando eu vi ele no trending, mano, eu pensei, caralho, o cara morreu, mano. Que é um dos motivos, às vezes, pelo que a pessoa vai parar no Trending Topics. E eu não vi muita gente falando, mano, porra, meio maldade, é gordofobia, é sacanagem, o cara é um pesquisador foda, ele é no topo da sua profissão e tal. E vocês estão julgando o cara por causa da aparência meio despojada, digamos assim, com a qual ele grava um vídeo, tipo, que babaquice, isso é crueldade. Eu não vejo pessoas falando assim, aquele movimento de body positivity, hoje, o que eu pesquisei, pareceram completamente calados. Eu achei isso um pouco curioso, um pouco peculiar, e eu deixo que você tire as conclusões do que você acha que isso significa. A outra situação que aconteceu, assim, bem próximo, porque os nomes dos dois envolvidos na situação estavam próximos ali no Trending Topics, foi a situação do Chico Barney. Chico Barney, pra quem não sabe, ele era um blogueiro das antigas, lá da era de ouro dos blogs, muitos anos, na verdade eu posso dizer décadas atrás, quase já, no começo dos anos 2000 e tal. Foi na época que eu comecei o meu blog, o Chico Barney era um dos caras que era bem conhecido já nessa época ali, por volta de 2003, 2004, por essa época aí. Eu não acompanho o cara de perto, não o conheço pessoalmente, então sei muito pouco sobre ele, mas o nome dele é, pra quem viveu essa época de ouro, como eu falei, dos blogs, ele era um dos caras mais tops. Ainda se fala top. Top é aquela coisa que começou, era uma certa galera que falava, aí uma galera começou a aloprar o uso do termo, e aí de aloprar começaram a usá-lo ironicamente, e aí passa disso, você começa a usar sem ser irônico. Você fala top mesmo, aí parou, pelo jeito já expirou. Eu vi que o Chico Barney também estava nos Trending Topics e eu pensei, o que esse cara aprontou? Talvez seja a coisa mais sem sentido. Esse foi o tweet que ele fez. Só isso. Ele estava zoando o fato de que o filme do Scooby-Doo era um dos filmes mais assistidos na Netflix pelo Brasil. E aí ele basicamente teceu um comentário meio que jocoso sobre a situação em geral do Brasil. O que isso significa? Que esse é o filme favorito pelos brasileiros no momento. Antes de mais nada, a gente tem que dizer que elitismo do entretenimento é uma coisa bem besta, né? É bem babaca, mano. O cara que zoa, você joga esse jogo, você gosta dessa série, você ouve essa banda. Isso é um elitismo tão bobo, né? É muito claro que a pessoa que faz isso, ela tá querendo se sentir um pouco... Ela quer se sentir melhor através da reprovação dos gostos, das preferências das pessoas. Então é uma coisa meio boba. Todo mundo faz isso, eu certamente não sou isento, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que, mano, a vida é uma merda, a vida é curta e uma merda. Então, deixa as pessoas curtirem o que elas querem, mano. Qualquer coisa que tire um pouquinho da dor de ser um ser humano nessa porra desse planeta maldito, tá valendo, mano. Se você não tá machucando ninguém, se não tá fazendo nada de errado com ninguém, curta as merdas que você curte, sem medo de ser feliz. Você curte, sei lá, Big Bang Theory? Lembra quando Big Bang Theory foi de uma série foda que todo mundo curtia, e aí de repente todo mundo odeia? Teve esse pêndulo, né? E eu acho que eu tô vendo ele voltar, inclusive. O pessoal tá falando de Big Bang Theory com certa nostalgia e tal. Eu lembro quando gostar de Big Bang Theory era quase visto pela internet, novamente o Twitter, como um atestado de você tem mau gosto, né? Ou Friends. Friends é outra série que é criticada com frequência. As pessoas gostam de falar mal dos gostos das pessoas, é normal. As pessoas gostam de falar mal de forma geral. Existe uma certa catarse em falar mal das coisas, essa que é a verdade. E a propósito, já voltando atrás no que eu falei, mas eu acho que é um pouco relevante. Embora eu não acredito que seja válido você ficar, você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta daquela banda, os meus gostos são melhores que o seu. Quem se importa? Mas, tendo dito isso, é um pouco peculiar que o Chico Barney esteja se colocando na posição de crítico do gosto alheio quando ele é um assíduo espectador de reality show, que é considerado por muitos como, tipo, o nível mais baixo do entretenimento televisivo. Não que eu julgue quem curte essas merda, não é minha praia, eu não gosto, mas só é uma situação meio curiosa. Eu acho que quem twitta em frenesi sobre A Fazenda não tá em uma boa situação de criticar o filme infantil que a galera curte, mas cada um. No entanto, tendo tudo isso em consideração, foi extremamente desproporcional o ódio que esse cara recebeu. Mano, esse tweet dele teve 16, até o momento da publicação desse vídeo, 16 mil
RTs e a grande maioria tá esculachando o cara pra caralho. Me falaram que o Chico Barney ele tem o hábito de fazer essas trollbaits, né? Aquela coisa que você fala já esperando uma reação da galera furiosa e tal. Se for o caso, eu duvido que ele esperaria que ele fosse parar no Trending Topics, que estaria tanta gente com tanto ódio do cara, porque ele falou mal do filme do Scooby-Doo, mano. Olha só, se no pátio da escola, durante o recreio, na minha 4ª série, eu falasse mal de Scooby-Doo, eu acho que não teria gerado tanta raiva quanto o tweet do Chico Barney. Na moral, eu não acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu devo ter falado que eu não gostava de Scooby-Doo quando eu era criança. Meu negócio era Jetsons, Cybercops, Poliposi, qualquer desenho animado que tinha a ver com tecnologia, nerdice, foi minha vocação desde pivete. Então Scooby-Doo não era... Eu assisti algum, mas não era muito minha praia. Mano, isso mostra, inegavelmente, algumas verdades filosóficas que né, os sábios definiram muitos anos atrás. O Twitter, tudo que fala sobre o quão ruim o ser humano é, o Twitter veio para confirmar aquilo de uma forma assim muito visível e inegável, né? Nietzsche falou que não olhe muito pro abismo, né? Eu tô parafraseando porque eu sou burro e eu nunca li Nietzsche na verdade, mas eu sei que foi algo mais ou menos assim. Não olhe muito pro abismo, porque o abismo olha de volta, né? E tome cuidado para que enquanto você luta contra monstros, você mesmo não se torne um. E isso é uma coisa que eu vejo diariamente no Twitter, mano. Galera que tá sempre falando, não, gente, empatia, amor ao próximo, respeito, pluralidade de ideias, de repente atacando uma pessoa, tipo, vem a alcateia inteira pra cima do cara como piranhas ensandecidas, matar o cara ali, né, virtualmente, fazer o possível pra destruir o cara. O que é isso, se não alguém que tava lutando tanto contra monstros que acabou adotando as suas táticas? Pelo menos na minha opinião. Quem foi que falou que o lobo, o homem é o lobo do homem? Mesma coisa, mano. Esse conhecimento, essa sabedoria desses caras, como eu falei, tudo na filosofia que fala sobre o quão ruim o homem é, o Twitter foi lá e vamos provar isso agora aqui, ó. Eu vou te falar uma parada que é assustadora. Eu me sentiria mais tranquilo e à vontade falando mal de um filme baseado em um desenho animado pra uma sala de 5ª série do que eu me sentiria falando pros adultos com quem eu compartilho essa rede social desgraçada. O que isso diz sobre essa merda?